Joga sua aí. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, versículo 13, Paulo disse: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar por meio de Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e também naqueles que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos a verdade de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então Paulo começa dizendo que, graças a Deus, que sempre nos faz vencer, triunfar por meio de Cristo. O apóstolo Paulo sempre fazia essas afirmações, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo sabia que a graça de Deus o bastava na sua vida. A graça de Deus lhe era suficiente. Quando nós falamos de graça de Deus, amados, nós não estamos falando apenas ou rotulando aqui a doutrina da graça. Quando nós dizemos que estamos em graça ou vivendo a graça de Deus, é que tudo que acontece nas nossas vidas tenha o favor e a graça de Deus. Ainda que muitas vezes nós venhamos julgar por coisas difíceis, por coisas pesadas, por coisas ruins, não, é a graça de Deus em nós. Por quê? Porque Paulo, ele estava passando por um momento de dificuldade, onde ele dizia que foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, mas ele entendia que dentro daquilo havia uma manifestação da graça de Deus. Por que, Paulo? Para que eu não me exaltasse. Então, para que Paulo não se exaltasse, Paulo passava uma dificuldade que ele chama de espinho na carne. E quando ele pede a Deus para tirar aquele espinho da sua carne, o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo entende que a graça de Deus, ela também é uma capacidade, é um dom de nos fazer triunfar. O que é triunfar? Vencer sobre todas as coisas. Então quando Cristo disse, o Cristo ressuscitado falou: Paulo, a minha graça te basta. Paulo agora ele diz: olha, graças a Deus que em Cristo Jesus Ele nos faz triunfar, nos faz vencer. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque já estou crucificado, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo fazia essas afirmações? Porque Paulo dizia que no Senhor nós somos mais do que vencedor. Então é necessário entendermos isso, irmãos, para que não venhamos alimentar nossa mente com a presença de Deus, que só está em nós quando tudo vai muito bem, obrigado. Mas precisamos entender que em todo tempo, independente das circunstâncias, a graça de Deus está em nossas vidas. E é com essa graça, com essa força, com esse favor de Deus em nós, com essa bondade de Deus em nós, é que nós vamos vencendo as nossas limitações, as nossas lutas. E quando eu venço isso, Paulo diz: em todo lugar agora, nós vamos transmitir o bom perfume de Cristo. Em todo lugar agora, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Agora tem um porém. Esse cheiro do conhecimento, o bom perfume de Cristo é o conhecimento. Aí Paulo diz: olha, esse cheiro do conhecimento é cheiro de morte para quem é da morte. Ele é cheiro de vida para quem é da vida. O que é isso, irmão Elcio? Aqueles que recebem para a vida, eles terão vida e vida em abundância. Agora, aqueles que não recebem para a vida, eles entendem que essa palavra era uma palavra de morte.
Por isso que a mensagem que Paulo pregava, Paulo dizia: olha, nem todos podem ouvir essa mensagem, nem todos podem suportar, como disse Jesus. Por quê? Porque para algumas pessoas essa mensagem é uma mensagem libertadora, para outras pessoas não. Para as pessoas que estão acostumadas a viver dentro do tradicionalismo religioso, sendo judaizado, sabe, vivendo a lei de Moisés, o cheiro da mensagem de Cristo, o evangelho da graça de Deus, não traz vida para essas pessoas. Porque quando nós falamos que estamos perfeitos no Senhor, quando nós falamos que de fato não há condenação, quando nós falamos que o pecado já foi anulado na cruz, quando nós falamos que Jesus já julgou a casa de Israel, quando nós falamos que não há mais sobre as nossas vidas nenhum tipo de maldição, porque na cruz Cristo consumou todas as coisas, essa mensagem é um cheiro de vida para aqueles que receberam a mensagem da vida. Jesus disse assim em João capítulo 6, versículo 6, João capítulo 6, versículo 63. Jesus disse: a carne para nada presta, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então a mensagem de Cristo, ela é espírito e vida. Só que havia alguns judeus que não receberam essa mensagem, que começaram a zombar de Jesus, dizendo que Jesus era um impostor, dizendo que Jesus era um falso profeta, dizendo que Jesus tinha demônio. Por que eles diziam isso? Porque a mensagem de Cristo para essas pessoas, a mensagem de Cristo para o sistema religioso, é uma mensagem que o cheiro não é cheiro de vida, é cheiro de morte. A mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho para as pessoas que estão presas a um sistema templário, essas pessoas que estão presas, pagando preço, sacrificando no pseudo altar, dando dízimo, jejuando, se consagrando, buscando santidade através, sabe, de um óleo derramado na cabeça. A mensagem da graça não liberta essas pessoas, a mensagem da graça não traz vida para essas pessoas. Por quê? Porque o cheiro dessa mensagem incomoda essas pessoas. Agora, para aqueles que são da vida, quando você ouve uma mensagem dessa, você se alegra. Essa mensagem é diferente, essa mensagem é transformadora. Agora tem um detalhe: não confundam a mensagem que é para a vida, não confunda com a mensagem que é para a tua libertinagem. Porque uma coisa é você entender a mensagem que é para a vida, e outra coisa é você usar de licenciosidade de uma mensagem que é para a vida e continuar andando nas suas obras carnais, dizendo que é livre em Cristo. Como assim, irmão Elcio? Uma coisa é você ouvir uma mensagem que te libertou do sistema religioso, e agora você está preso na mensagem do Cristo ressuscitado. E outra coisa é você ter se desgostado do sistema religioso, ter recebido a palavra da graça e agora usar a tua liberdade em graça como licenciosidade para a tua carne. Não! Essa mensagem, meu irmão, trouxe vida para mim. Que tipo de vida? Qual a qualidade de vida que essa mensagem trouxe para você? Libertinagem para você andar nas obras da carne? Ou trouxe um conhecimento pleno para você viver em paz com Deus? Então, a gente precisa discernir isso. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm dado mau exemplo. Eu não digo que eles estão na graça, eu chamo esses de gracistas. São aquelas pessoas que saíram do sistema religioso porque não concordavam com nada do sistema religioso, se apropriaram de uma mensagem da graça, que é uma mensagem maravilhosa e libertadora, agora se utiliza dessa liberdade em Cristo para viver na licenciosidade da carne. Essa mensagem também não é cheiro de vida para você. Essa mensagem não pode ter cheiro de vida para mim quando eu me aproprio dessa mensagem para viver as minhas escolhas, os meus desejos, as minhas vontades e atribuo, entre aspas, uma libertação que eu tenho no Senhor. Não. Se eu sou livre, eu sou livre. É como os irmãos cantaram aqui: eu sou livre. Mas o que é ser livre? Ser livre é ter o direito de escolher. E você escolhe, você sabe escolher. Você é livre para saber escolher sobre a tua vida. Você é livre de fato para discernir entre o bem e o mal? Ou você é livre do sistema religioso para viver agora a tua liberdade? Porque nós não temos, irmão. Nós não temos. Na verdade é que nós não temos liberdade. Por quê?
Porque é uma luta constante entre o espírito e a carne e o espírito. Então você não é livre. Você não é livre porque você tem que combater as paixões da carne. Você não é livre porque todas as vezes que você acorda, muitas vezes você acorda irado, você acorda nervoso, você quer fazer uma coisa. Então você não é livre para fazer porque você tem que exercer o seu domínio próprio. Então a liberdade que nós falamos que nós temos em graça é uma liberdade em sabedoria, de entender que eu tenho que decidir na minha vida, que eu tenho que fazer decisões sábias, segundo os conselhos do Senhor. E o Senhor vai me dar graça, vai me dar força e me fazer triunfar, vencer sobre todas as coisas. Glória a Deus. Aí Paulo disse: nós somos o bom perfume de Cristo. Para uns, cheiro de vida, para os que são da vida. Para outros, cheiro de morte, para aqueles que são da morte. Resumindo, a mesma mensagem que dá vida a uns é a mesma mensagem que mata a outros. Por quê? Porque nem todo mundo entende da mesma forma. Nem todo mundo compreende da mesma forma. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Romanos, no capítulo 6, tem um texto bem interessante, que Paulo fala no versículo 17 em diante: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue a vocês, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então você é servo da justiça agora. Versículo 19: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. 20: porque quando eres servos do pecado, estavas debaixo ou livres da justiça. E que fruto vocês tinham então das coisas que se agora se manifestam? Porque o fim delas é a morte. Versículo 22: mas agora, libertos do pecado, fostes feitos servos de Deus, e tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora no versículo 16, Paulo diz uma coisa bem interessante: não sabeis vocês que a quem vocês se apresentarem para ser servo, a esses vocês devem obedecer? Se vocês forem servos da obediência para a morte, serão da morte. Se forem da obediência para a justiça, serão da justiça. Então, precisamos entender que, embora sejamos livres no Senhor, a minha liberdade, ela me proporciona essas duas escolhas. Eu sou livre, mas eu sou livre para quê? Eu sou livre de quê? Eu não sou livre sem responsabilidades. Eu sou livre em Cristo. Eu sou livre com responsabilidade, porque senão eu posso estar pregando, disseminando, falando, propagando uma liberdade que eu não vivo, porque eu uso da minha própria liberdade. Mas se eu uso de uma liberdade e me subjugo a uma servidão, seja da minha própria vontade, eu não sou servo da justiça. Eu não sou livre em Cristo. Eu sou livre de alguma coisa. É igual um exemplo: alguém foi condenado, pegou tempo lá de prisão e cumpriu, a sua sentença, e ele saiu. Essa pessoa está livre de quê? Da prisão, não é isso? Essa pessoa está livre da grade, mas ela não está livre de uma consciência daquilo que levou ela para a grade. Então a liberdade em Cristo é isso: nós estamos livres de uma grade sistemática, templária, sacrificial. Nós estamos livres da condenação do pecado. Nós estamos livres das doutrinas de homens. Nós estamos livres do sistema pastoral que coloca medo e terror. Nós estamos livres de todo esse sistema religioso. Mas a nossa consciência precisa estar presa em Cristo. Por quê? Paulo diz assim, levando todo pensamento cativo ao trono. O que é cativo? Preso. Então que liberdade é essa que eu tenho?
É como o irmão conversa comigo, ele diz: irmão Elcio, ninguém é livre. Porque muitas vezes em graça nós falamos muito isso: eu sou livre, eu sou livre. E ele diz assim: irmão Elcio, ninguém é livre. Sabe por quê? Porque a liberdade que nós temos em graça não é uma libertinagem, é uma liberdade em Cristo. Mas ninguém é livre das suas responsabilidades. Ninguém pode bater no peito e dizer assim: eu estou em graça, vou fazer um supermercado, vou fazer uma compra e no caixa eu não vou pagar porque eu estou vivendo a graça de Deus. Eu acho engraçado quando alguns irmãos dizem assim, esses irmãos que reúnem pessoas, ficam pedindo contribuição para pagar aluguel, tem que dar de graça. Não, irmão, o evangelho é pregado de graça, mas nossas responsabilidades como ser humano, a gente continua pagando. Tem que pagar IPVA, você tem que pagar a energia, você tem que pagar a internet, você tem que pagar tudo. Você vai fazer compra no mercado, você vai pagar. Então, se nós alugamos um espaço, nós vamos pagar o proprietário do espaço. Não, mas Jesus, ele deu o evangelho de graça. Então, se você, a partir do momento que você pede ajuda, você está vendendo o evangelho. Aí a gente vai entrar em contradição. Então, Jesus vendeu também? Não. Ué, mas Jesus também recebeu oferta. Jesus tinha até um tesoureiro. Os apóstolos também recebiam. E não era coisa pouca não. As pessoas vendiam propriedade e davam parte dos seus bens aos pés dos apóstolos. E agora? Ah, mas Jesus nunca alugou espaço. Não sei para que vocês alugam. Se Jesus que não alugou precisava, imagine nós que alugamos. Então, entenda uma coisa, as pessoas não entendem o que é ser livre e o que é ter responsabilidade. Mesma coisa é dizer: não há pecado na minha vida, salvação eterna não se perde, eu sou livre. Ah, sabe de uma? Já que eu sou livre, eu vou beber, eu vou usar droga, vou trair minha esposa, eu vou mentir, vou comprar, não vou pagar, porque afinal de contas, eu não perco salvação. Eu não vou para o pseudo inferno. Não há condenação na minha vida, não há maldição espiritual na minha vida, então eu sou livre. Não, você não é livre. Você não é livre. Você é livre de. Você é livre para. Mas você não é livre das suas responsabilidades. Você não é livre como um pai, como uma mãe, como esposa, como marido. Por que você não é livre? Porque você tem responsabilidade. Você não é livre de uma lei de trânsito. Você não é livre de uma situação que você precisa resolver na justiça. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é isso que as pessoas não entendem. Verdade. Existem leis que nos governam. Queira você ou não, nós temos que respeitar a lei da gravidade. As leis que direcionam, regem o nosso país, queira ou não, concorde ou não, precisamos estar sujeitos. Eu não concordo com esse presidente, eu não concordo com essa lei, eu não concordo com essa justiça, eu não concordo com aquilo, mas infelizmente elas existem. E não adianta você dizer que está em graça e não vai fazer. Não adianta eu chegar dentro lá de um tribunal, entrar lá de camiseta ou sem camisa, porque lá tem uma lei que eu não posso entrar assim. Ser preso. Então as pessoas não entendem que estar vivendo a liberdade em Cristo é viver uma liberdade de que você foi liberto verdadeiramente de uma doutrinação religiosa. E não usar dessa liberdade interpretando ao seu bel prazer e dizendo assim: ah, irmão, o irmão Elcio está pregando doutrina, que não pode isso, que não pode aquilo. Eu vou me reunir com esse irmão Elcio, eu nem assisto mais a live dele, que ele fica dizendo um monte de coisa que não pode. Ah, tá, Sabina, então vai, faça o que você quiser. A lei dizia que matar era errado. A lei dizia que roubar era errado. Quando nós dizemos que nós não estamos debaixo da lei, eu não estou dizendo que você pode matar e pode roubar. Até porque existem nossas leis que isso é errado, matar e roubar. E você vai ser punido por isso. Então não é porque não está na Bíblia. É porque nós temos leis também que funcionam dentro do nosso contexto. Então a lei do Espírito de vida em nós nos ensina que nós fomos libertos de um sistema. Nós fomos libertos de uma doutrinação legalista, mas nós não estamos livres de uma consciência
para com o nosso Deus. Eu não estou livre de uma consciência espiritual. Por quê? Porque a lei de Deus, a lei do Espírito de vida, ela está em mim. Paulo disse: eu firme de tudo para com todos, com os loucos, com os sábios, para com os sábios, como se eu estivesse debaixo da lei. Paulo se colocava como se ele estivesse debaixo da lei, não estando debaixo da lei. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo rapou a cabeça fazendo voto no templo, porque Paulo jejuou, porque Paulo consentiu na circuncisão judaica de Timóteo, de Tito, que ele não consentiu depois. Então Paulo, ele se fazia de judeu para ganhar os judeus. Aí Paulo também se fez sem lei para aqueles que estavam sem lei, que eram os gentios, para ganhar os gentios. Aí Paulo dizendo: não estando sem lei para com Cristo. Ou seja, mesmo ele dizendo que estava sem lei para atrair os gentios, ou seja, os de fora, Paulo tinha uma consciência que havia uma lei de Cristo na vida dele. Eu vou traduzir por miúdos, para ser bem simples para você. Você hoje recebeu essa palavra. Você vai falar para alguém do sistema religioso que a mente dele é toda legalista. Aí você começa igual mineirinho, né? Pelas beiradas, como se você estivesse lá. E aí você vai com sabedoria falando, mostrando. Ele contesta uma coisa aqui, você mostra aqui. Ele fala aqui, você vai mostrando como que é, como se você estivesse debaixo da lei. Por quê? Irmão, se é errado eu falar logo a verdade? Não, não é errado, mas é falta de sabedoria, porque você vai espantar a presa. Você quer lá pegar um pássaro, né? Quem cria, quem prende, eu não gosto, não concordo. Mas você vai espantar o pássaro? Não, vai lá colocar o grãozinho. Outro dia eu queria fazer amizade com o saguim. Foi uma luta, eu tive que botar a banana lá, ficar batendo um papo com ele e tal, até ele se aproximar e quase encostou, né? Mas outro dia encostou demais, eu vacilei, ele encostou demais e meu gato matou. Enfim, mas você tem que se aproximar. Então no sistema é assim, você vai naturalmente entrar no meio deles, falar com eles como se estivesse vivendo aquela visão, e lá dentro você vai começar a falar da graça de Deus. Lá dentro que eu falo não é no templo não, tá? Pelo amor de Deus, não é lá que você vai não. Nas suas conversas, no seu dia a dia, se você vai falando da graça de Deus. Agora, e para aqueles que nunca foram do sistema, para aqueles que nunca ouviram a mensagem da graça, o que é que você vai fazer? Como se você estivesse sem lei, não estando sem lei para com Cristo. E o que é que isso acontece, irmão? Como que isso acontece? Por exemplo, alguém lá fora diz assim: eu não acho que é pecado beber vinho, não. Aí você, como se estivesse sem lei: não, não é pecado. Mas eu não acho que é pecado ir no cinema ou ir na praia, não. Você diz: mas não é pecado. Aí a pessoa começa: como assim? Eu treino uma moça que ela é da Umbanda, e ela tem pavor de crente, né? Mas eu falo do evangelho para ela, só que eu falo como se eu tivesse sem lei, de uma forma mais liberal, tal. Só que eu tenho uma lei para comigo, a lei de Cristo. Então eu vou falando com ela de uma forma simples, objetiva, não levando ela para a visão religiosa que ela odeia, porque ela já é traumatizada de lá, mas mostrando a liberdade que nós temos no conhecimento, mas uma liberdade com limite de consciência. Aí ela entende: o meu professor, eu dou aula de boxe para ela, o meu professor não é um pastor chato, não é um religioso, ele fala da Bíblia, ele fala de Deus como se ele não estivesse dentro dessa lei, que não estou, mas levando a ela um entendimento de quem? De Cristo. Mas eu me senti bem na Umbanda, mas não é Umbanda, é Deus. Mas eu me senti bem no Espiritismo, mas não é o Espiritismo, é Deus, porque toda a bondade que é em nós não é da igreja evangélica, católica, X ou Y, é Deus. Mas eu não concordo com injustiça, eu acho errado a mentira, é Deus. Mas eu sou da Umbanda, disseram para você que é o evangélico que é certo. Não é o evangélico que é certo, o que é certo é Deus. Mas eu aprendi a amar, é Deus. Eu já vi crente odiando, não é Deus, é a carne. Então você vai falando de uma liberdade com conhecimento. Mas eu não sou livre disso, porque eu não posso fazer o quê? Usar da minha liberdade para dar ocasião à carne,
e pregar uma mensagem de libertinagem para uma pessoa que já condena um sistema religioso. Vai dizer, ué, esse aí é um decepcionado com o sistema, como alguns pastores pensam. Se frustraram com o sistema e agora fica pregando contra as igrejas. Não é contra a igreja. Nós pregamos contra o engano, contra a mentira, mas falando e disseminando, transmitindo o quê? O cheiro do conhecimento de Deus. Amém? Em algumas vidas servirá para a vida, em outras para a morte. Mas Cristo, o eterno Deus glorificado, Ele sempre será exaltado.